Capítulo 43. No caminho, Elizabeth esperava, emocionada, a primeira aparição dos bosques de Pemberley. Quando finalmente passaram os portões e entraram no parque, sua agitação cresceu ainda mais. O parque era imenso e tinha aspectos muito variados. Entraram nele pela parte mais baixa e durante algum tempo rodaram por um belo e extenso bosque. Elizabeth via e admirava todas as vistas e recantos pitorescos. Durante quase 1 quilômetro, foram subindo suavemente, até que chegaram ao topo de um morro bastante alto, onde o bosque cessava. No outro lado do parque avistava-se de imediato a casa de Pemberley, e a estrada, virando bruscamente, descia em direção a ela. Tratava-se de um belo e imponente edifício, situado na encosta de uma colina, por detrás da qual se elevava uma ou outra série de belas colinas arborizadas. Em frente à casa corria um riacho regular, que represado formava um pequeno lago. Suas margens não haviam sido adornadas pela mão do homem, e Elizabeth estava encantada. Nunca vira lugar tão bem dotado pela natureza. Ali, sua beleza natural não fora ainda adulterada por artifícios de um gosto duvidoso. Todos manifestavam sua admiração, e naquela altura, Elizabeth sentiu que ser proprietária de Pemberley significaria alguma coisa. Desceram a colina, atravessaram a ponte e aproximaram-se da casa. Enquanto a examinavam de perto, Elizabeth foi de novo assaltada pelas suas apreensões quanto a um possível encontro com o dono da casa. Receava que a criada tivesse se enganado. Depois de pedirem para ver a casa, foram introduzidos na sala de entrada. Enquanto esperavam pela governanta, Elizabeth teve todo o tempo para se conscientizar a respeito do lugar em que estava. Chegou a governanta, uma senhora idosa de aspecto respeitável, muito mais simples e amável do que Elizabeth esperava. Seguiram-na até a sala de jantar. Tratava-se de uma dependência bastante grande, bem proporcionada e mobiliada com gosto e elegância. Ao examiná-la, foi até uma das janelas para apreciar a vista. A colina pela qual tinham descido, coroada pelas frondosas árvores, parecia mais abrupta e ganhava em beleza vista de longe. Tudo naquele local tinha as condições ideais, e ela contemplou toda a paisagem com encanto. O rio, as árvores espalhadas pelas suas margens e o vale serpenteando até se perder de vista. À medida que passavam de quarto em quarto, a cena variava, e de todas as janelas a vista era magnífica. Os quartos eram espaçosos e elegantes, e a mobília revelava a riqueza do proprietário. Elizabeth reparou, enquanto admirava seu bom gosto, que os móveis não eram nem vistosos demais, nem exageradamente rebuscados. Eram mais sóbrios e também mais elegantes que os de Rosings. E pensar que eu poderia ser a dona de tudo isso. A essas horas já estaria suficientemente familiarizada com todos esses quartos. Em vez de os percorrer como uma estranha, poderia alegrar-me de os possuir e receber neles como visitantes meu tio e minha tia. Ela pensou, mas voltando a si continuou. Mas não, isso nunca poderia acontecer. Meu tio e minha tia estariam perdidos para mim. Jamais me autorizariam a recebê-los. Essa foi uma lembrança oportuna, pois evitou sentir algo parecido com um arrependimento. Estava ansiosa para perguntar à governanta se acaso o senhor sempre se encontrava ausente, mas não tinha coragem. Finalmente a pergunta acabou sendo feita pelo tio. Ela afastou-se um pouco alarmada, enquanto a senhora Reynolds respondia que ele estava ausente, acrescentando: mas o esperamos amanhã com um grupo de amigos. Elizabeth deu graças a Deus por terem vindo exatamente naquele dia, e não no dia seguinte. A tia chamou-a então para ver um quadro. Ela aproximou-se e viu sobre a lareira, entre várias outras miniaturas, um retrato do Sr. Wickham.
A senhora Gardner perguntou, sorrindo, se Elizabeth gostava do quadro. A senhora Reynolds aproximou-se e disse que se tratava de uma gravura do filho do administrador do seu falecido patrão, que o tinha educado como se fosse seu filho. Ultimamente ingressou no exército, acrescentou ela, mas receio que ele não vá muito longe. A senhora Gardner olhou para a sobrinha com um sorriso que Elizabeth não pôde retribuir. A senhora Reynolds apontou para uma outra miniatura e disse: "Este é o meu atual patrão. O retrato é bastante fiel e foi feito ao mesmo tempo que o outro, há 8 anos. Tenho ouvido dizer que seu patrão é um belo homem", disse a senhora Gardner, olhando para o retrato. "Parece simpático. Mas, Lizzie, você é que nos poderá dizer se ele se parece ou não." "Esta senhorita conhece o Sr. Darcy?" Elizabeth corou e respondeu: "Sim, um pouco." "E não o acha um belo tipo de homem?" "Sim, é mesmo", respondeu Elizabeth. "Creio que não conheço ninguém que o supere, mas na galeria lá em cima verão um outro retrato dele, maior e melhor. Esta sala era o lugar favorito do meu falecido patrão, e essas miniaturas estão exatamente no lugar onde estavam quando ele era vivo. Ele gostava muito delas." A senhora Reynolds chamou em seguida a atenção dos visitantes para um retrato da senhorita Darcy, pintado quando ela tinha apenas 8 anos de idade. "E a senhorita Darcy também é bonita?" perguntou o Sr. Gardner. "Oh, sim, é a moça mais bonita que eu já vi. É tão bem dotada, toca piano e canta o dia inteiro. Na sala contígua está um novo instrumento que acabou de chegar para ela. É um presente do meu patrão. Ela chega amanhã também." O Sr. Gardner, com o seu modo agradável e comunicativo, encorajava a Sra. Reynolds com perguntas e observações. Ela, por orgulho ou afeição, demonstrava um prazer evidente em falar do patrão e da irmã dele. "Seu patrão vem muitas vezes a Pemberley?" "Não, não tanto quanto eu desejaria, mas calculo que ao todo passe metade do ano aqui. A senhorita Darcy vem sempre todos os verões." "Exceto", pensou Elizabeth, "quando ela vai para Ramsgate. Se o seu patrão se casasse, a senhora o teria mais vezes aqui." "Oh, sem dúvida, mas não sei quando isso acontecerá. Não conheço ninguém que esteja à altura dele." O senhor e a senhora Gardner sorriram, e Elizabeth não pôde evitar dizer: "Esse é um grande elogio que está lhe fazendo." "Mas é a pura verdade, e todos os que o conhecem dirão a mesma coisa", replicou a senhora Reynolds. Elizabeth achou que ela exagerava, mas com maior assombro ainda, ouviu a governanta acrescentar: "Nunca ouvi dizer uma palavra ríspida em toda a minha vida, e eu o conheço desde que ele tinha 4 anos de idade." Era o elogio mais extraordinário de todos, mais oposto às ideias de Elizabeth. Ela considerava o Sr. Darcy um homem mal-humorado. Sua curiosidade foi despertada. Queria mais informações, e intimamente ficou grata ao tio, pois este continuou: "Tem muita sorte em ter um patrão assim." "Sim, senhor, sei muito bem disso. Se eu saísse por esse mundo afora, estou certa de que não encontraria outro melhor. Mas já notei que as pessoas de bom caráter em criança também o são quando adultos. E o Sr. Darcy, quando pequenino, tinha o temperamento de anjo e um coração de ouro." Elizabeth ficou boquiaberta. "Será a mesma pessoa?" pensou ela. "O pai era um homem excelente", disse a senhora Gardner. "E era mesmo, minha senhora. O filho não ficará atrás. É igualmente afável com os pobres." Elizabeth ouvia espantada e duvidava. Ficou impaciente. A senhora Reynolds não poderia interessá-la de outro modo. Em vão, ela falava sobre as personagens que os quadros representavam, as dimensões da sala e o preço dos móveis. O Sr. Gardner, a quem enternecia aquela afeição pela família, sentimento ao qual ele atribuía os excessivos louvores da senhora Reynolds, voltou a introduzir o assunto. A senhora Reynolds discorreu enérgica e calorosa
sobre as qualidades do patrão enquanto subiam a ampla escadaria. Ele é o proprietário mais bondoso e o melhor dos patrões que jamais existiu, dizia ela. Não é como os jovens de hoje, que só pensam em si. Não existe um só dos seus rendeiros ou criados que não fale dele com admiração. Há quem diga que ele é orgulhoso, mas eu nunca pensei isso. Deve ser porque ele é mais fechado que a maioria dos outros jovens. Sob que luz favorável ela o coloca, pensou Elizabeth. Essas informações não condizem com o seu procedimento para com o nosso pobre amigo, sussurrou a tia enquanto caminhavam. Talvez estejamos enganadas. Não é provável, testemunha dos melhores. Após chegarem ao espaçoso patamar, foram introduzidos numa linda sala de estar, decorada recentemente e com maior elegância e graça. Informaram que tudo aquilo tinha sido feito em atenção à senhorita Darcy, que tinha manifestado preferência por aquela sala da última vez que estivera em Pemberley. Ele é certamente um bom irmão, comentou Elizabeth enquanto se encaminhava para uma das janelas. A senhora Reynolds antecipava a surpresa da senhorita Darcy ao entrar naquele aposento. Tudo o que ele possa fazer para agradar a irmã, manda imediatamente executar, e é sempre assim o seu modo de agir. Não existe nada que não faça para procurar deixá-la feliz. A galeria de retratos e os 2 ou 3 quartos de dormir principais era tudo o que lhes restava para ver. A galeria continha muitos quadros interessantes, mas Elizabeth pouco entendia de pintura. Já quando lhe tinham mostrado os outros, no andar inferior, ela afastara-se para examinar uns desenhos a lápis, de autoria da senhorita Darcy, cujos assuntos eram, em geral, mais interessantes e também mais fáceis de entender. Na galeria havia também muitos retratos da família. Esses quadros, porém, pouco interesse ofereciam a uma estranha. Elizabeth procurou neles apenas os traços que conhecia. Por fim, um desses retratos despertou sua atenção. Tratava-se de alguém cujo rosto se parecia notavelmente com o do Sr. Darcy, e no qual transparecia um sorriso que ela se lembrava de já ter visto nele, quando ele a contemplava. Parou durante vários minutos diante do quadro, olhando-o fixamente. Antes de sair da galeria, voltou para examiná-lo mais uma vez. A senhora Reynolds informou que o quadro do falecido Sr. Darcy fora pintado ainda em vida. Existia naquele momento no coração de Elizabeth um sentimento de ternura para com o atual proprietário de Pemberley, como jamais tivera no período em que melhor o conhecera. Os elogios a ele tecidos pela senhora Reynolds não eram pouca coisa. Nenhum louvor é mais valioso do que o de um criado inteligente. Após terem terminado a visita, tornaram a descer as escadas e despediram-se da governanta. Foram entregues aos cuidados do jardineiro, que os esperava na sala de entrada. Enquanto atravessavam o gramado em direção ao riacho, Elizabeth voltou-se para ver novamente a casa. Sua tia também se detivera, e enquanto a primeira fazia conjecturas sobre a data em que o edifício fora construído, o proprietário em pessoa surgiu de súbito na alameda que conduzia às cocheiras, do outro lado da casa. Seu aparecimento fora tão repentino que se tornara impossível a Elizabeth esconder-se. Seus olhares imediatamente se cruzaram, e ambos ficaram muito corados. Ele teve um sobressalto e, por momentos, a surpresa o paralisou. Voltando a si, adiantou-se para o grupo e falou com Elizabeth, se não com uma calma absoluta, pelo menos com uma amabilidade sem limites. Elizabeth, que se virara de forma instintiva ao vê-lo se aproximar, se deteve e recebeu seus cumprimentos com um embaraço impossível de dominar. Se sua aparência a princípio, ou sua semelhança com o retrato que tinham acabado de examinar, não bastassem para o senhor e a senhora Gardiner perceberem que se encontravam perante o senhor Darcy em pessoa, a expressão de surpresa do jardineiro ao ver o patrão teria sido suficiente para o revelar. Conservaram-se um pouco afastados enquanto ele conversava com a sua sobrinha,
e esta, atônita e embaraçada, mal ousava erguer os olhos, e respondia inconscientemente às perguntas de cortesia que ele lhe fazia sobre a sua família. Bastante surpresa com a alteração dos seus modos, desde a última vez que o vira, cada frase que ele pronunciava aumentava ainda mais a confusão dentro dela. Tomando de novo consciência de toda a inconveniência de ele a encontrar ali, os poucos minutos em que estiveram juntos tornaram-se os mais penosos da sua vida. Ele tampouco parecia estar muito à vontade. Enquanto falava, o tom da sua voz não aparentava a firmeza habitual. As perguntas várias vezes repetidas de quando ela saíra de Longbourn e por quanto tempo se demoraria em Derbyshire, assim como o atropelo em que eles a pronunciava, tornavam evidente quão distante seu pensamento andava. Por fim, nada mais encontrou para dizer, e após ter permanecido alguns momentos em silêncio, o Sr. Darcy voltou de súbito a si e despediu-se. Os outros então juntaram-se a ela e exprimiram toda a sua admiração por tão garbosa figura. Elizabeth, inteiramente absorta em seus pensamentos, não ouviu uma palavra sequer do que lhe disseram. Acompanhou-os em silêncio, sentia-se esmagada de vergonha e de contrariedade. Ir ali fora a ideia mais irrefletida e infeliz do mundo. Como ele deveria estranhar tal encontro? E sob que luz não a colocaria aos olhos de homem tão vaidoso? Poderia até parecer que ela se colocara no seu caminho de propósito. Oh, por que tinham vindo? Ou por que havia ele de vir na véspera do dia em que era esperado? Se tivessem saído 10 minutos mais cedo de Pemberley, ele não a teria reconhecido de longe, pois era evidente que chegara naquele momento, e que tinha acabado de se apear do cavalo ou da carruagem. Ela corou várias vezes ao recordar-se da perversidade daquele caso. E o que significaria aquela alteração em seus modos? Era espantoso que ele lhe tivesse dirigido uma palavra sequer, e falar com tanta amabilidade, e perguntar pela família dela. Elizabeth nunca lhe vira maneiras tão cordiais e tão pouco cerimoniosas. Nunca ele lhe falara com tanta doçura como durante aquele inesperado encontro. Que diferença, desde aquela ocasião em que falara com ela no Parque de Roses, a fim de lhe entregar a carta. Ela não sabia o que pensar nem como explicar tudo aquilo. Tinham agora penetrado numa simpática vereda que acompanhava as margens do riacho, e a cada passo que davam aproximavam-se cada vez mais de uma das mais belas partes do bosque. Só algum tempo depois é que Elizabeth despertou para o que a rodeava. E embora respondesse mecanicamente aos repetidos apelos dos tios para que contemplasse os panoramas que lhe apontavam, não distinguia bem nenhuma daquelas paisagens. Seu sentimento voltava-se para a casa de Pemberley e procuravam adivinhar em que lugar o Sr. Darcy se encontrava agora. Adoraria saber o que lhe passava naquele momento pelo espírito, de que maneira pensava nela, e se apesar de tudo ainda tinha mais alguma afeição por ela. Talvez ele tivesse se mostrado tão amável porque se sentisse indiferente. No entanto, na voz dele havia transparecido certa insegurança. Elizabeth não sabia se ele sentira aborrecimento ou prazer ao vê-la, mas certamente não permanecera indiferente. Por fim, as objeções dos tios à sua distração acabaram por despertá-la, e ela lembrou-se de que era necessário aparentar maior naturalidade. Adentraram o bosque e, dizendo adeus ao riacho por algum tempo, subiram para uma região mais elevada. Ali, através de clareiras ocasionais, descobriram encantadoras vistas do vale, da colina do outro lado, recoberta de extensos bosques e do riacho. O Sr. Gardiner exprimiu seu desejo de percorrer todo o parque, e se possível a pé, mas o jardineiro triunfante informou que o parque tinha mais de 15 quilômetros de extensão. Teriam, portanto, de se contentar com o circuito habitual. Elizabeth desejara explorar os meandros do riacho, mas depois de atravessarem a ponte e perceberem a distância que estavam da casa, a Sra. Gardiner, que não gostava muito de caminhar, declarou não poder avançar mais,
e desejar voltar para a carruagem o mais depressa possível. Elizabeth viu-se assim obrigada a submeter-se, e o grupo tomou de novo a direção da casa do outro lado do rio, enveredando pelo caminho mais curto. A caminhada, porém, era lenta, pois o Sr. Gardner, que gostava muito de pescar, mas raramente tinha a oportunidade de o fazer, detinha-se a todo instante para observar as trutas e fazer perguntas ao homem que os acompanhava. Enquanto caminhavam, tiveram novamente a surpresa de avistar o Sr. Darcy, que se aproximava deles a pequena distância. O espanto de Elizabeth por pouco ultrapassou aquele que sentira no primeiro encontro. A vereda pela qual seguiam, que era menos abrigada que a do outro lado, permitiu vê-lo antes de se encontrarem. Elizabeth, embora espantada, estava preparada para a entrevista. Resolveu que se exprimiria com calma caso o Sr. Darcy pretendesse de fato abordá-los. Por um instante ela pensou que ele iria virar para outro caminho, mas a ideia apenas prevaleceu enquanto uma curva da alameda o ocultava da sua vista, pois feita a volta, ele surgiu diretamente diante deles. Elizabeth percebeu que o Sr. Darcy nada tinha perdido da sua recente amabilidade, e para o imitar na sua cortesia, após se encontrarem, ela começou a louvar as belezas do sítio, porém ainda mal tinha pronunciado as palavras lindo e encantador quando uma infeliz lembrança a assaltou, e receando que seus elogios a Pemberley pudessem ser mal interpretados, empalideceu e nada mais disse. A Sra. Gardner detivera-se um pouco atrás, e quando Elizabeth se calou, o Sr. Darcy pediu que lhe desse a honra de o apresentar aos seus amigos. Elizabeth não esperava tal demonstração de cortesia, e não pôde deixar de sorrir, ao vê-lo agora procurar o conhecimento daquelas mesmas pessoas contra as quais seu orgulho se tinham revoltado quando lhe propusera casamento. Que surpresa dele quando lhe disser quem são eles! Toma-os naturalmente por pessoas de elevada categoria, pensou ela. A apresentação foi feita e, ao mencionar o parentesco que os unia, Elizabeth não pôde deixar de olhar de soslaio para o Sr. Darcy, esperando vê-lo fugir o mais depressa que pudesse da companhia de gente tão modesta. Sua surpresa foi evidente, contudo, que ele suportou-a, e longe de se voltar para partir, fez questão de regressar com eles e travou uma conversa com o Sr. Gardner. Elizabeth não pôde deixar de se sentir lisonjeada, porém não experimentava nenhum sentimento de triunfo, e era consolador ter a certeza de que ele sabia agora que ela não precisava se envergonhar dos seus parentes. Ouvia com a maior atenção tudo o que se passava entre eles, e ficava radiante cada vez que uma expressão ou uma frase do tio revelava sua inteligência, seu bom gosto e suas boas maneiras. Em breve conversavam sobre a pesca. Ela ouviu o Sr. Darcy convidar seu tio com a maior delicadeza para pescar no parque todas as vezes que quisesse. Ofereceu-lhe também os equipamentos necessários e indicou os trechos do riacho em que a pesca em geral era mais proveitosa. A Sra. Gardner, que caminhava de braço dado com Elizabeth, lançou na direção da sua companheira um expressivo olhar de surpresa. Elizabeth nada disse, mas sentiu-se muito satisfeita. Sem dúvida que aquela galante atitude lhe era dirigida, mas seu espanto era ilimitado, e frequentemente ela repetia para consigo: por que razão estará ele tão modificado? Qual será o motivo de tudo isso? Não será por minha causa, pois tudo o que eu lhe disse em Hunsford não poderia causar nele tão grande alteração. É impossível que ainda nutra algum sentimento por mim. Após caminharem durante algum tempo naquela disposição, as duas senhoras à frente e os dois cavalheiros atrás chegaram à margem do rio, onde esperavam examinar uma curiosa planta aquática. Operou-se uma ligeira alteração. A Sra. Gardner, fatigada pelo exercício daquela manhã, achou o braço de Elizabeth inadequado para nele se apoiar e preferiu o do marido. O Sr. Darcy tomou lugar ao lado de Elizabeth e retomaram a caminhada. Após um curto silêncio, Elizabeth foi quem primeiro tomou a palavra.
desejava tornar do conhecimento do Sr. Darcy o fato de ela ter feito as necessárias indagações e lhe terem assegurado que ele se encontraria ausente, condição essencial para sua decisão em visitar o local. Começou, portanto, por observar que sua chegada fora inesperada. Sua governanta, acrescentou ela, nos informou que o senhor apenas chegaria amanhã. Além disso, antes de sairmos, disseram-nos que o senhor não era esperado tão cedo. Ele confirmou a informação e respondeu que, por causa de alguns negócios a tratar com seu administrador, se vira forçado a adiantar-se algumas horas aos seus companheiros de viagem. Chegarão amanhã cedo, continuou ele, e entre eles virão algumas pessoas que a conhecem, o Sr. Bingley e as irmãs. Elizabeth respondeu com um leve aceno da cabeça. Seus pensamentos imediatamente a levaram para a ocasião em que, pela última vez, o nome do Sr. Bingley fora pronunciado entre eles. A julgar pela expressão do rosto dele, seus pensamentos haviam tomado rumo semelhante. Do grupo faz parte também uma outra pessoa, continuou ele após uma pausa, que deseja particularmente conhecê-la. Se me permite, lhe apresentarei minha irmã, ou será que lhe peço muito? A surpresa de Elizabeth diante de tal pedido foi grande. Na sua perturbação ela concordou, mas sem saber de que maneira o fazia. Compreendeu imediatamente que esse desejo da senhorita Darcy só poderia ter sido inspirado pelo irmão, e não era preciso refletir muito para descobrir quanto isso a satisfazia. Era agradável saber que o ressentimento do Sr. Darcy não o indispusera totalmente contra ela. Continuaram caminhando em silêncio, ambos mergulhados nas próprias reflexões. Elizabeth não se sentia à vontade, pois isso era impossível, mas sentia-se lisonjeada e satisfeita. O desejo dele em lhe apresentar a irmã era muito lisonjeador. Em breve se haviam distanciado bastante dos outros, e quando chegaram perto da carruagem, o senhor e a senhora Gardiner estavam ainda uns 200 metros mais atrás. O Sr. Darcy convidou-a a entrar, mas Elizabeth declarou não estar cansada, e eles esperaram juntos no relvado. Numa ocasião como aquela, muitas coisas podiam ser ditas, e o silêncio era embaraçoso. Elizabeth gostaria de conversar, mas em quase todos os assuntos parecia haver um obstáculo. Por fim, ela lembrou-se de que estivera viajando, e então falaram da viagem. Contudo, o tempo e a tia pareciam caminhar lentamente, e antes que o diálogo terminasse, ela tinha esgotado a paciência e o assunto. Quando o senhor e a senhora Gardiner enfim chegaram, foram convidados a entrar, e tendo recusado, todos se separaram com maior cortesia. O Sr. Darcy ajudou as senhoras a entrarem na carruagem, e quando esta se afastou, Elizabeth viu-o caminhando devagar em direção à casa. As observações dos tios tiveram então início. Ambos declararam que o tinham achado infinitamente superior ao que esperavam. Ele é impecável de educação, afabilidade e modéstia, disse o Sr. Gardiner. Existe um quê de frieza nos seus modos, replicou a Sra. Gardiner. Mas parafraseando a Sra. Reynolds, embora haja quem o considere orgulhoso, nada notei nessa natureza. O que mais me surpreendeu foram suas maneiras conosco. Eram mais do que polidas, eram atenciosas. Contudo, suas relações com Elizabeth são bastante recentes. Naturalmente, Lizzie, opinou a Sra. Gardiner. Ele não será tão bonito quanto o Sr. Wickham, embora seus traços sejam perfeitamente regulares. Não compreendo por que nos disse que ele era tão desagradável. Elizabeth desculpou-se da melhor forma. Falou que o achara mais simpático do que da última vez que estivera com ele, e que nunca o vira tão amável como naquela manhã. Talvez ele seja um pouco excêntrico em suas amabilidades, replicou o Sr. Gardiner. É frequente nos homens importantes. Por isso não tomarei ao pé da letra o seu convite para pescar, pois é possível que amanhã tenha mudado de ideia e me expulse do seu parque.
Elizabeth sentiu que eles se enganavam redondamente sobre o verdadeiro caráter do Sr. Darcy, mas nada disse. Pelo que vimos dele, continuou a Sra. Gardner, jamais poderia imaginar que fosse capaz de agir de maneira tão cruel contra alguém como o pobre do Sr. Wickham. Sua expressão não revela mau caráter. Pelo contrário, ele tem um modo de mover os lábios quando fala que muito me agrada. E há uma dignidade no seu rosto que dificilmente daria a alguém uma ideia desfavorável do seu coração. Aliás, a boa mulher que nos mostrou a casa atribuiu-lhe as melhores qualidades. Creio que ele deva ser um patrão condescendente, e aos olhos de um criado isso resume todas as virtudes. Elizabeth sentiu que era o momento de dizer alguma coisa para justificar o procedimento de Darcy em relação ao Wickham, e deu a entender aos tios que, pelo que ouvira dos seus parentes, os atos dele eram suscetíveis de uma interpretação totalmente diferente, que além disso seu caráter não era de longe tão defeituoso quanto tinham suposto, e que por outro lado, o de Wickham estava longe de ser tão perfeito. E para confirmar o que lhes dizia, relatou os detalhes de todas as transações monetárias em que ele se envolvera, sem revelar, no entanto, o nome da pessoa que a informara, mas acrescentando que ela era digna de todo o crédito. A Sra. Gardner mostrou-se surpreendida e preocupada, mas como se aproximavam do lugar onde ela residira na mocidade, a tia entregou-se a todo o encanto das suas recordações, e estava tão ocupada em mostrar ao marido as maravilhas das redondezas que se esqueceu do resto. Apesar de todas as fadigas da manhã, logo após o almoço tornaram a sair em busca dos antigos conhecimentos da Sra. Gardner, e esta passou a tarde entregue ao prazer de reatar antigos laços de amizade. As ocorrências desse dia tinham sido muito interessantes para permitirem a Elizabeth prestar uma maior atenção a esses novos amigos, e não podia fazer outra coisa senão pensar e refletir com assombro nas amabilidades do Sr. Darcy, e sobretudo no seu desejo de lhe apresentar a irmã.